Como usar a sua imaginação. Neville Goddard. 1955. O objetivo deste registro é mostrar como usar sua imaginação para realizar todos os seus desejos. A maioria dos homens desconhece totalmente o poder criativo da imaginação e invariavelmente curva-se perante os ditames dos fatos e aceita a vida com base no mundo exterior. Mas quando você descobrir esse poder criativo dentro de você, você afirmará corajosamente a supremacia da imaginação e colocará todas as coisas em sujeição a ela. Quando um homem fala de Deus no homem, ele desconhece totalmente que esse poder chamado Deus no homem é a imaginação do homem. Este é o poder criativo do homem. Não há nada debaixo do céu que não seja plástico como o barro de oleiro ao toque do espírito modelador da imaginação. Certa vez, um homem me disse: "Sabe, Neville, adoro ouvir você falar sobre imaginação, mas, ao fazê-lo, invariavelmente toco a cadeira com os dedos e enfio os pés no tapete só para manter o senso de a realidade e a profundidade das coisas." Bem, sem dúvida ele ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando os pés no tapete. Pois bem, deixe-me contar-lhe outra que não tocou com os dedos e não empurrou aquele pé na prancha do bonde. É a história de uma jovem que acabou de completar 17 anos. Era véspera de Natal e ela está com o coração triste, pois naquele ano ela perdeu o pai em um acidente e está voltando para o que parecia ser uma casa vazia. Ela não tinha treinamento para fazer nada, então conseguiu um emprego como garçonete. Esta noite é bastante tarde, véspera de Natal, está chovendo, o carro está cheio de meninos e meninas risonhos que voltam para as férias de Natal, e ela não consegue esconder as lágrimas. Felizmente para ela, como eu disse, estava chovendo, então ela enfiou o rosto para o céu para misturar as lágrimas com a chuva. E então, segurando o trilho do bonde, foi isso que ela fez, e ela disse: "Isso não é chuva, ora, isso é respingo do oceano, e este não é o sal das lágrimas que eu provo, pois este é o sal do mar ao vento, e isto não é San Diego, isto é um navio, e estou entrando na Baía de Samoa." E ali ela sentiu a realidade de tudo o que havia imaginado. Então chegou o fim da jornada e todos saíram. 10 dias depois, essa garota recebeu uma carta de uma firma de Chicago dizendo que sua tia, vários anos antes, quando ela partiu para a Europa, depositou com eles $3.000 com instruções de que, se ela não voltasse para a América, esse dinheiro deveria ser pago a eles. No caso, a sobrinha dela. Eles tinham acabado de receber a informação da morte da tia e agora agiam de acordo com suas instruções. Um mês depois, esta menina partiu para Samoa. Quando ela chegou à Bahia, já era tarde da noite e havia sal do mar no vento. Não estava chovendo, mas havia borrifos no ar. E ela realmente sentiu o que havia sentido um mês antes, só que desta vez ela havia realizado seu objetivo. Quero mostrar-lhe hoje como colocar a sua imaginação maravilhosa diretamente no sentimento do seu desejo realizado e deixá-lo permanecer lá e adormecer nesse estado. E eu prometo a você, por experiência própria, que você perceberá o estado em que dorme e se pudesse realmente sentir-se na situação do seu desejo realizado e continuar nela até adormecer. À medida que você se sentir dentro dele, permaneça nele até dar-lhe todos os tons da realidade, até dar-lhe toda a vivacidade sensorial da realidade. Ao fazer isso, nesse estado, adormeça silenciosamente. E de uma forma que você nunca saberá e você nunca poderia conceber conscientemente os meios que seriam empregados, e você se verá movendo-se através de uma série de eventos que o levarão à realização objetiva deste estado. Agora, aqui está uma técnica prática, e a primeira coisa a fazer é saber exatamente o que você quer neste mundo. Quando você souber exatamente o que quer, faça uma representação o mais realista possível do que você veria, do que tocaria e do que faria se estivesse fisicamente presente e se movendo fisicamente nesse estado. Por exemplo, suponha que eu quisesse uma casa, mas não tivesse dinheiro, mas ainda sei o que quero. Eu, sem levar nada em consideração, faria uma representação tão realista da casa que eu gostaria, com todas as coisas que eu desejaria.
E então, esta noite, ao ir para a cama, um estado sonolento, o estado que beira o sono, eu imaginaria que estou realmente em uma casa assim, que se eu saísse cama, eu pisaria no chão daquela casa, se eu saísse deste quarto, entraria no quarto adjacente ao meu quarto imaginado naquela casa. E enquanto toco os móveis e sinto que são solidamente reais, e enquanto me movo de um cômodo para outro em minha casa imaginária, eu adormeço profundamente nesse estado. E eu sei que de uma forma que não poderia imaginar conscientemente, eu iria construir minha casa. Eu vi isso funcionar uma e outra vez. Se eu quisesse ser promovido no meu negócio, perguntaria a mim mesmo: que responsabilidades adicionais teria se eu recebesse esta grande promoção? O que eu faria? O que eu diria? O que eu veria? Como eu agiria? E então, na minha imaginação, eu começaria a ver, a tocar, a fazer e a agir, como veria, tocaria e agiria externamente se estivesse nessa posição. Se eu agora desejasse o companheiro da minha vida, se estivesse agora em busca de uma garota maravilhosa ou de um homem maravilhoso, o que eu realmente me encontraria fazendo que implicaria que encontrei meu estado? Por exemplo, suponha que agora eu fosse uma dama, uma coisa que eu definitivamente faria, usaria uma aliança de casamento. Eu pegaria minhas mãos imaginárias e sentiria o anel que imaginaria estar ali. E eu continuaria sentindo isso e sentindo até que me parecesse solidamente real. Eu daria a isso toda a vivacidade sensorial que sou capaz de dar a qualquer coisa. E enquanto sinto meu anel imaginário, o que implica que sou casado, e eu dormiria. Esta história nos é contada em O Cântico dos Cânticos ou o Cântico de Salomão. É dito: à noite, em minha cama, procurei aquele a quem minha alma ama. Encontrei aquele a quem minha alma ama e não o deixei ir até que o trouxesse para a casa de minha mãe, diretamente para o quarto daquela que me concebeu. Se eu pegasse esse lindo poema e o traduzisse em inglês moderno, em linguagem prática, seria o seguinte: enquanto estiver sentado em minha cadeira, eu me sentiria na situação do meu desejo realizado, e tendo me sentido nesse estado, eu não iria deixar isso passar. Eu manteria esse estado de espírito vivo e, com esse estado de espírito, dormiria. Isso é levá-lo diretamente para o quarto de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Você sabe, as pessoas desconhecem totalmente esse poder fantástico da imaginação, mas quando o homem começa a descobrir esse poder dentro de si, ele nunca mais desempenha o papel que desempenhava anteriormente. Ele não volta atrás e se torna apenas um refletor da vida, ou daqui em diante ele é o afetador da vida. O segredo disso é centrar a imaginação no sentimento do desejo realizado e permanecer nele. Pois na nossa capacidade de viver no sentimento do desejo realizado reside a nossa capacidade de viver uma vida mais abundante. A maioria de nós tem medo de nos imaginarmos como indivíduos importantes e nobres, seguros na nossa contribuição para o mundo, só porque, no preciso momento em que iniciamos a nossa suposição, a razão e os nossos sentidos negam a verdade da nossa suposição. Bem, eu apelo para que você experimente. Se você tentar, descobrirá esta grande sabedoria dos antigos. Pois eles nos contaram isso em sua própria forma estranha, maravilhosa e simbólica. Mas, infelizmente, você e eu interpretamos mal as histórias deles e as tomamos como história, quando eles pretendiam que isso fosse uma instrução para simplesmente alcançarmos todos os nossos objetivos. Veja, a imaginação nos coloca interiormente em contato com o mundo dos estados. Esses estados existem, estão presentes agora, mas são meras possibilidades enquanto pensamos neles. Mas eles se tornam esmagadoramente reais quando pensamos a partir deles e habitamos neles. Você sabe, há uma grande diferença entre pensar no que você quer neste mundo e pensar no que você quer. Deixe-me contar quando ouvi falar pela primeira vez desse estranho e maravilhoso poder da imaginação. Foi em 1933 na cidade de Nova York. Um velho amigo meu me ensinou isso. Ele abriu o capítulo 14 de João e leu isto: na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria lhe contado. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ele me explicou que esse personagem central dos evangelhos era a imaginação humana, aquela mansão não era um lugar em alguma casa celestial, mas simplesmente um desejo meu. Se eu fizesse uma representação viva do estado desejado e depois entrasse nesse estado e permanecesse nesse estado, eu o realizaria. Na época eu queria fazer uma viagem para a ilha de Barbados, nas Índias Ocidentais, mas não tinha dinheiro. Ele me explicou que se eu naquela noite, enquanto dormia na cidade de Nova York, assumisse que estava dormindo na casa de meu pai terreno em Barbados e dormisse profundamente naquele estado, eu realizaria a minha viagem. Bem, eu acreditei na palavra dele e tentei. Durante um mês, noite após noite, enquanto adormecia, presumi que estava dormindo na casa de meu pai em Barbados. No final do mês chegou um convite da minha família me convidando para passar o inverno em Barbados. Naveguei para Barbados no início de dezembro daquele ano. A partir de então eu sabia que havia encontrado esse Salvador em mim mesmo. O velho me disse que isso nunca falharia. Mesmo depois de ter acontecido, eu mal conseguia acreditar que não teria acontecido de qualquer maneira. É assim que tudo isso é estranho. Pensando bem, isso acontece tão naturalmente que você começa a sentir ou a dizer a si mesmo: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira, e você rapidamente se recupera dessa sua experiência maravilhosa. Nunca me falhou se eu desse o clima, o humor imaginado, a vivacidade sensorial. Eu poderia contar inúmeros casos para mostrar como funciona, mas em essência é simples, você simplesmente sabe o que quer. Quando você sabe o que quer, você está pensando nisso. Isso não é suficiente. Agora você deve começar a pensar a partir disso. Bem, como eu poderia pensar nisso? Estou sentado aqui e desejo estar em outro lugar. Como poderia eu, sentado aqui fisicamente, colocar-me na imaginação num ponto do espaço afastado desta sala e torná-lo real para mim? Muito facilmente. Minha imaginação me coloca em contato interior com esse estado. Imagino que estou realmente onde desejo estar. Como posso saber que estou lá? Há uma maneira de provar que estou ali, pois o que um homem vê quando descreve o seu mundo é, tal como descreve, relativo a si mesmo. Portanto, a aparência do mundo depende inteiramente de onde estou quando faço minha observação. Portanto, se, ao descrever o meu mundo, ele estiver relacionado com aquele ponto do espaço que imagino estar ocupando, então devo estar lá. Eu não estou aí fisicamente, não, mas estou aí na minha imaginação, e a minha imaginação é o meu verdadeiro eu. E onde eu for na imaginação e tornar isso real, lá irei na carne também. Quando adormeço nesse estado, está feito. Eu nunca vi isso falhar. Portanto, esta é a técnica simples de como usar sua imaginação para realizar todos os seus objetivos. Aqui está um exercício de imaginação muito saudável e produtivo, algo que você deve fazer diariamente. Reviva diariamente o dia como gostaria de tê-lo vivido, revisando as cenas para que se ajustem aos seus ideais. Por exemplo, suponha que o correio de hoje trouxesse notícias decepcionantes. Revise a carta. Reescreva-o mentalmente e adapte-o às notícias que você gostaria de ter recebido. Ou suponha que você não recebeu a carta que gostaria de ter recebido. Escreva a carta para você mesmo e imagine que você recebeu tal carta. Deixe-me contar uma história que aconteceu em Nova York não muito tempo atrás. Na minha audiência estava sentada uma senhora que me ouviu, inúmeras vezes, e eu estava contando a história da revisão, e aquele homem, não conhecendo o poder da imaginação, vai dormir no final do dia, cansado e exausto, aceitando como finais todos os acontecimentos do dia. E eu estava tentando mostrar que o homem deveria, naquele momento antes de dormir, reescrever o dia inteiro e adaptá-lo ao dia que ele gostaria de ter vivido.
Aqui está a maneira como uma senhora usou sabiamente esta lei de revisão. Parece que há 2 anos ela foi expulsa da casa de sua nora. Durante 2 anos não houve correspondência. Ela havia enviado ao neto pelo menos 2 dúzias de presentes nesse intervalo, mas nenhum deles foi reconhecido. Tendo ouvido a história da revisão, ela fez o seguinte: ao se retirar à noite, ela construiu mentalmente 2 cartas, uma que imaginou vir de seu neto e outra de sua nora. Nessas cartas, eles expressavam profundo afeto por ela e se perguntavam por que ela não havia telefonado para vê-los. Ela fez isso durante 7 noites consecutivas, segurando na mão imaginária a carta que imaginava ter recebido e lendo essas cartas repetidas vezes até que despertasse dentro dela a satisfação de ter ouvido. Então ela dormiu. No 8º dia recebeu uma carta da nora. No interior havia 2 cartas, uma do neto e outra da nora. Praticamente duplicaram as cartas imaginárias que esta avó havia escrito para si mesma 8 dias antes. Esta arte de revisão pode ser usada em qualquer área da sua vida. Veja a questão da saúde. Suponha que você estivesse doente. Traga diante de sua mente a imagem de um amigo. Coloque nesse rosto uma expressão que implique que ele ou ela vê em você aquilo que você deseja que o mundo inteiro veja. Imagine que ele está lhe dizendo que nunca viu você com uma aparência melhor e você responde: nunca me senti melhor. Suponha que seu pé estivesse machucado. Então faça o seguinte: construa mentalmente um drama que implique que você está andando e que você está fazendo todas as coisas que faria se o pé fosse normal, e faça isso repetidamente até que assuma o tom da realidade. Sempre que você fizer em sua imaginação aquilo que gostaria de fazer no mundo exterior, isso você fará no mundo exterior. O único requisito é despertar a sua atenção de uma forma, e com tal intensidade, que você fique totalmente absorvido na ação revisada. Você experimentará uma expansão e um refinamento dos sentidos por meio deste exercício imaginativo e, eventualmente, alcançará a visão do mundo interior. A vida abundante que nos foi prometida é nossa para desfrutarmos agora, mas só quando tivermos o sentido do Criador como nossa imaginação é que poderemos experimentá-la. A imaginação persistente, centrada no sentimento do desejo realizado, é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Somente este é o meio de cumprir a intenção. Cada estágio do progresso do homem é feito pelo exercício consciente e voluntário da imaginação. Então você entenderá por que todos os poetas enfatizaram a importância da imaginação controlada e vívida. Ouça esta do grande William Blake. Em seu próprio seio você carrega seu céu e sua terra. E tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, na sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Experimente e você também provará que a sua imaginação é o Criador.